Vamos a Brasília conversar com o Márcio Rocha. Márcio Rocha, ô Márcio, quando o Bruno Camarão chega aqui para falar sobre futebol, da notícia da movimentação do mercado e tal, eu falo que o Camarão vai aquecer o coração dos torcedores, porque é esse momento que não tem jogo, né? E os torcedores ficam ligados, mexe um pra lá, vai pra cá, compra esse jogador, não compra aquele, esse deu errado, tem frustração, mas isso dá um quentinho no coração dos torcedores, né? Mesmo quando dá errado. Eu queria fazer um paralelo com a reforma ministerial, mas não vai dar, né, Márcio? A dança das cadeiras é um pouquinho diferente, embora elas também ocorram nessa época do ano. Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É mais ou menos isso, mas não tão movimentado, né, Sem o Fábio? quentinho no coração, né? Nem o quentinho do coração a gente pode ter, porque a gente fica exatamente nessa expectativa, esperando, né? E como a gente está ainda no momento do início dos trabalhos do ano, a movimentação aqui em Brasília ainda está muito devagar. Então, o que a gente sabe é que as negociações continuam, mas elas estão muito devagar ainda. Então, a que a gente sabe, por exemplo, é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve decidir todo essa movimentação. Inclusive, estou vendo aqui um carro da presidência passando aqui no Palácio do Planalto. Mas, enfim, a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre esse assunto deve sair até o dia 21 de janeiro. Por quê? Porque dia 21 de janeiro é a data da próxima reforma ministerial que está marcada para acontecer aqui no Palácio do Planalto. Então, a expectativa é que essas mudanças que estão sendo estudadas dentro aqui do governo sejam concluídas até essa data. E até lá a gente fica nas especulações, né? Por exemplo, a gente sabe que um dos objetivos dessa reforma é aumentar a participação do Centrão para conseguir melhores votações dentro do Congresso Nacional. Então, a expectativa é que partidos como o MDB, PP, Republicanos e União Brasil acabem ocupando cargos mais importantes dentro da esplanada dos ministérios. Mas a gente também está de olho na participação do PSD. Isso porque o PSD já tem três ministérios, né, ocupando três ministérios aqui na esplanada, justamente Minas e Energia, Agricultura e Pesca, mas quer mais espaço no governo. Então, existem algumas possibilidades. Por exemplo, a gente já falou ontem que Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que está na presidência do Senado, mas vai deixar o cargo nos próximos dias, né? A gente vai ter a eleição no dia 1º de fevereiro, pode ser convidado para entrar aqui na esplanada dos ministérios. Ele ocuparia, por exemplo, a pasta que hoje é ocupada pelo ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. Mas isso ainda é especulação. Mas a gente também tem a expectativa de que sejam negociados ministérios que ficam aqui no Palácio do Planalto. São eles, por exemplo, Casa Civil, que é atualmente ocupada por Rui Costa, Secretaria-Geral da Presidência, que é ocupada por Márcio Macedo, e Secretaria de Relações Institucionais, que é comandada por Alexandre Padilha, todos eles são nomes ligados ao PT, do Partido dos Trabalhadores. Então, o Centrão, e a ideia também é trazer o PSD para alguma dessas pastas, justamente para ter mais proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outra possibilidade que poderia, né, atender a esse desejo era a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, mas a gente já sabe, né, que ela já foi ocupada por Sidônio Palmeira, né, depois de algumas discussões envolvendo aí o nome do deputado Paulo Pimenta aqui na Secretaria de Comunicação. Então, a expectativa mesmo é que as pastas, além de terem orçamentos maiores, né, pastas com um orçamento maior, também ficarem mais próximas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justamente com esse objetivo de tentar melhorar as votações no Congresso Nacional. Que a gente sabe que está mais ou menos definida é justamente a saída de José Múcio do Ministério da Defesa. Ainda não bateu o martelo, mas isso deve acontecer nos próximos dias, já que José Múcio já declarou ao presidente do governo para ficar mais tempo na família, e o presidente Lula, primeiro, tenta convencer José Múcio a ficar no governo e também discute alguns nomes possíveis. Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente e ministro também do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pode ocupar esse cargo. Outro que pode ocupar o Ministério da Defesa é o senador Jacques Wagner, que é o líder do PT no Congresso, no Senado Federal. E aí a gente fica na expectativa justamente para saber se essas informações vão se confirmar antes dessa reunião do dia 21 que eu falei anteriormente, que é a próxima reunião ministerial, ou se vai deixar para depois. Por exemplo, se Rodrigo Pacheco for confirmado, for convidado, enfim, ele está na presidência do Congresso, só sai no dia 1º de fevereiro, então a posse dele vai ser só depois dessa data. Mas
a expectativa mesmo é que até o dia 21 de janeiro, quando a gente tem essa reunião ministerial, é que esses nomes vão ser definidos, né? O martelo vai ser batido nessas mudanças aqui na esplanada dos ministérios, pessoal. Muito bem, mais uma semana e pouquinho, né? Na outra semana. Só para a gente encerrar, Márcio, para confirmar mesmo, a rapaziada volta ao trabalho no comecinho de fevereiro, né, no Congresso, e as eleições, tanto no Senado quanto na Câmara, já na primeira semana, né? Eu diria que até no primeiro dia, viu, Fábio? É, né? Porque Dia o 3. Senado. Não, é porque é o seguinte: a gente recebeu aqui, pelo menos, a intenção, vamos dizer assim, né, de Uhum. iniciar, de fazer essas eleições no Congresso Nacional. O Senado deve fazer no dia 1º de fevereiro mesmo, Ah, então, tá. sábado. Sábado. E a Câmara vai ser no dia 3 mesmo, dia 3 de fevereiro, que é uma segunda-feira. Isso ainda está sendo definido, mas a gente já recebeu o aviso, vamos dizer assim, para se preparar para essas datas. O Senado no Ah. dia 1º e a Câmara dia 3 de fevereiro. Ah, então já vai ter trabalho ali para eleição logo no sábado, já no fim de semana, dia 1º de fevereiro. Muito bem. Márcio Rocha com as informações de Brasília. Márcio, obrigado, bom trabalho por aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. 3 e 12.